e tem a chance real de mais um São Paulino ser reintegrado ao elenco. Além de Arboleda, que teve uma conversa com o técnico Dorival Júnior nessa segunda-feira, o treinador do São Paulo especula, cogita e estuda a reintegração em definitivo de Mike, lateral direito, que havia perdido espaço, especialmente na era Roger Machado. O Roger, então técnico do São Paulo, afastou o Mike por entender que o comportamento dele no dia a dia de treinos não era bacana. Dorival chegou e quis entender e conhecer um pouco mais do Mike. O Mike vai trabalhar ao longo dessa semana com o restante do elenco e, se agradar o técnico Dorival Júnior, deve permanecer. Jogador formado na base do São Paulo, com enormes predicados, era muito bem avaliado enquanto atleta de Cotia. Subiu e a coisa ainda não acabou avançando. Tem muita gente afirmando que as reintegrações de Arboleda e Mike passam pela saída de Rui Costa. A informação que eu tenho é completamente diferente. O executivo de futebol, demitido no último sábado, não tinha restrição contra nenhum dos atletas. Ele só pontuava sempre que era perguntado por dirigentes do São Paulo que a reintegração do Arboleda poderia ser considerada interna e externamente como um São Paulo da casa da mãe Joana, em que pode-se fazer tudo. O Arboleda, vale a lembrança, abandonou o São Paulo por um mês, voltou para se apresentar no último dia antes de tomar uma justa causa. O São Paulo trabalhava para uma rescisão de contrato em que ele cobraria tudo que o Arboleda tinha a receber, mas o Arboleda, muito ligeiro, voltou um dia antes disso poder acontecer e desde então o Arboleda trabalha nos bastidores para que ele seja reintegrado. Agora nós ficamos aqui por dentro das informações do nosso tricolor. A primeira: é verdade que o São Paulo saiu fora da negociação do Arthur Chaves? Ô Severino, deixa eu contar um bastidor. O grande entusiasta da ideia do Arthur Chaves era o Rui Costa. O Rui considera o Arthur um baita craque, um jogador do nível do Jeromel nos bons tempos, e ele era um entusiasta, ele que tentava convencer o resto da galera a levar essa negociação adiante. Com a saída do Rui e com as duas negativas do Hoffenheim em relação ao jogador, dá para dizer que deu uma bela esfriada, tá? Hoje, se qualquer avanço acontecer, eu te diria que é zebra. O André Martins: Nicola, me atualiza sobre o São Paulo, por favor. Eu já falei sobre o Arthur Chaves. O São Paulo está em busca de um executivo de futebol. Especularam o nome do Edmilson, eu não consegui a confirmação desse nome. Edmilson, vocês vão lembrar, zagueiro barra volante, que jogou no São Paulo, no Barcelona, na seleção brasileira, seria uma das alternativas. O São Paulo que também está cogitando dois retornos. O Arboleda e o Mike podem ser reintegrados ao elenco. Ambos haviam sido afastados antes da chegada do Dorival. O Dorival até cogitou reintegrar o Arboleda assim que ele voltou ao São Paulo, no caso o Dorival. A repercussão foi bastante negativa e essa ideia foi adiada. Agora, com o retorno do Arboleda das férias, houve uma primeira conversa entre o Dorival e o Arboleda nessa segunda-feira. O Mike também é alguém que pode ganhar novas oportunidades, lateral formado em Cotia, que havia sido promovido ao time de cima já há algum tempo, mas que com o Roger Machado foi afastado. Na época, a justificativa do afastamento do Mike era pela falta de comprometimento nos treinos. Enfim, assim que tiver alguma posição sobre esses retornos, a gente conta em definitivo para vocês, tá bom? O Rica, peraí. O Severino: Sapato tem que contratar o goleiro Vozinha. O São Paulo tem que contratar o goleiro Vozinha, lugar do Rafael. Ele é melhor goleiro que o Rafael. Sapato. Sapato não, Sapato. Quem é que escreveu foi o Severino Costa. Severino, cara, o Vozinha até fez um bom jogo na estreia, embora também não tenha feito nenhuma defesa mágica contra a Espanha. Contra o Uruguai chegaram a falar que ele falhou nos gols. Para mim não falhou, mas, cara, é um goleiro de time pequeno de Portugal, então não tô tão convencido assim de que é um baita negócio, tá? Silmar Lima: boa noite, Nicola. Quais as novidades do São Paulo? Tricolor está em busca de forma emergencial de um executivo de futebol, tá? Essa é hoje a grande prioridade. Um passarinho contou para mim que o São Paulo ia largar a mão do Arthur Chaves e ia voltar atrás do Domingos Duarte. Você tem essa informação? Cara, o Domingos Duarte, deixa eu ver se ele ainda está desempregado, né? Eu fui o primeiro a contar que o Domingos Duarte interessava, porque o Domingos, até curioso, eu estava voltando da final de Budapeste, a final da Champions, e aí uma pessoa me ligou e falou: Nicola, é o seguinte, o São Paulo está muito interessado no Domingos Duarte, já fez proposta, mas não houve acordo por conta da pedida. A verdade é que o Domingos Duarte, livre no mercado depois de sair do Getafe, tem proposta para continuar na Espanha e quer receber uma quantia grande para jogar no São Paulo. O que pegou foi o aspecto financeiro. O Duarte até demonstrou interesse em jogar
no futebol brasileiro, em jogar mais especificamente no São Paulo, mas quer ganhar mais lá, quer ganhar mais aqui do que lá. Primeira pedida, primeira proposta do São Paulo giraria entre salários, direitos de imagem e luvas em algo na casa dos R$ 500 mil. E o Domingos Duarte trabalhando com o dobro desse valor, tá bom? Do Rodrigo Dourado, volante mexicano. O Severino tá pedindo para eu checar se o Rodrigo Dourado, volante que atua no México, foi oferecido ao São Paulo. Cara, hoje o São Paulo tem negociações mais avançadas com o Botafogo, por uma troca do Ferrarese pelo Newton em definitivo. Mas o Botafogo vive situação absolutamente maluca, né? Ninguém sabe quem manda no Botafogo. Hoje, por exemplo, o Textor conseguiu na justiça uma reversão provisória da decisão que o devolve ao comando do clube, embora um outro órgão não aceite essa decisão. Cara, um verdadeiro caos. Então, até para negociar um jogador com o Botafogo é bem complicado. Levi Souza, a chance de o Raí ser o diretor de futebol do São Paulo. O Levi, não ouvi esse nome, mas o fato dele ser um cara muito de esquerda, politicamente, e já ter declarado apoio ao Lula, isso lhe custou alguns arranhões à sua imagem dentro do São Paulo. Tá? Eu posso dizer que dentro do Conselho Deliberativo, o Raí passou a ser uma, entre aspas, persona não grata. E se o Macis avançar nessa negociação, certamente ele vai trazer ruídos para a própria administração. Severino Costa, Nicola, a diretoria de São Paulo planeja de 4 a 5 reforços. Por enquanto só veio um. Diz que não vai trazer mais ninguém, a não ser um volante. Cadê os zagueiros principais? Não, o São Paulo está tentando contratar, mas, cara, muita dificuldade, há enorme descompasso financeiro. Hoje, inclusive, o São Paulo está bem distante da obrigação de cumprir duas metas do fair play financeiro. Você sabe que desde o início do ano, os clubes passaram a ter a obrigação de se adequar a um fair play financeiro. E o São Paulo está bem distante das duas principais metas, que tratam sobre valor investido versus receita e também o déficit, tá? Vou mutar aqui porque chegou um áudio, eu quero escutar porque pode ser resposta do executivo do São Paulo, tá? Peraí. Tava ouvindo o áudio aqui e a resposta que eu recebi dessa minha fonte no São Paulo é de que há alguns nomes em debate, mas que eles não querem divulgar com medo que isso possa atrapalhar, tá? Enfim, respondeu, mas não adiantou absolutamente nada. Essa é a grande verdade. O Ravi Bull. Nicola, existe alguma resposta ou atualização da conversa do Arboleda com o Dorival Júnior para ser reintegrado? Para tentar descobrir essa história também, né? Rolou hoje essa primeira reunião. O Dorival cogita reintegrar o Arboleda desde que ele chegou. Assim que o Dorival chega, a primeira coisa que ele fala, por que a gente não reintegra? Tá? E o que, na oportunidade, a repercussão foi muito grande. O que está rolando nos bastidores entre Arboleda e São Paulo é a preocupação de reintegrar o cara e de a torcida achar que a diretoria é bunda mole, tá permitindo que os caras façam tudo. Então, a tendência é que para ser reintegrado o Arboleda tenha de fazer publicamente um pedido de desculpas, tá? Se esse pedido de desculpas acontecer, pode, de fato, haver a reintegração do zagueiro equatoriano, que até recebeu propostas de clubes do Brasil, mas todas eram por empréstimo gratuito, com o São Paulo ajudando em parte dos salários. E nessas condições, o São Paulo não vai fazer. Rodrigo Barbosa, alguma chance de o Juninho Paulista ser diretor do São Paulo? Cara, tá muita gente falando em ex-jogador, né? Já perguntaram do Raí, agora você perguntando do Juninho, falaram de Edmilson. Eu só queria lembrar que o papel do ex-jogador já é ocupado pelo Rafinha, né, meu? E aí eu acho que vai faltar ao São Paulo, com a saída do Rui Costa, algum especialista na função de executivo de futebol. E nem sempre esses caras que são ex-jogadores estão preparados para exercer isso, né? E, cara, o papel do executivo de futebol vai muito além de contratar jogador. São as relações, o dia a dia, até questões mais burocráticas, enfim. Eu acho que o São Paulo deveria pensar num executivo de futebol e não num ex-jogador para acumular função, como basicamente já faz o Rafinha, tá? Nicola, você não acha que se o Arboleda for integrado no São Paulo, quando o jogo for no Morumbi, a torcida vai acabar com a raça dele, vai xingar de tudo quanto é nome? Cara, em geral, nem sempre as impressões que a gente tem de torcedores nas redes sociais são iguais às do estádio, né? Embora em alguns casos sim. Eu acho que
eu acho que esse é o caminho. Se ele voltar a ser reintegrado no São Paulo, o primeiro jogo vai ser de vaia. Mas aí vai depender dele em jogar bem para tentar acabar com isso, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.